Então, pessoal, bom dia, certo? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós iremos iniciar o quarto bimestre, tá bom? À tarde vocês já têm a atividade liberada, é isso? A gente finaliza esse terceiro bimestre com essa atividade. E quando for na próxima aula, certo? A gente já tem as notas, eu já irei colocar no sistema. E hoje a gente inicia o nosso quarto bimestre, né? Finalizando assim o nosso quarto bimestre. E o assunto do quarto bimestre, ele veio um pouco diversificado, né? Veio um pouco mais interessante, digamos assim, nesse sistema, nessa plataforma que vocês utilizam, né? No livro do que propriamente do que a gente era no anterior. Então é muito bacana porque no terceiro ano, vocês vão ver geopolítica, né? E é uma forma de revisar, certo? É um assunto muito pertinente, né? A gente fala sobre a questão da globalização, todos esses elementos pertencentes à geopolítica, e a gente é um assunto muito interessante e de grande valia, certo? Vejam bem, qualquer dúvida, tá bom? Podem abrir o microfone, podem colocar aqui o recadinho no chat, tá certo? Que eu estou disponível para a gente discutir, ok? Então, vamos lá. Quando a gente fala de geopolítica, né, a gente lembra justamente que a geopolítica ela é o ramo da geografia e dentro da geografia é o ramo desse conhecimento que tem como objetivo analisar as relações políticas, né, e econômicas dentro dos estados-nação. Então, todo aquele entendimento, toda aquela questão que envolve, certo, os conhecimentos das relações políticas e econômicas entre as nações e os estados é de pertencimento, é de entendimento do processo da geopolítica, certo? Então, a geopolítica, ela tem como funcionalidade, certo? Entender a dinâmica global dessas relações comerciais, dessas relações industriais, das relações econômicas e das relações políticas que envolvem todos esses países, né? A gente vê que dentro do cenário de desenvolvimento, né, divide-se divide-se essa questão da globalização em três grandes potências. A gente pode pegar a potência americana, né, que domina a América do Norte e a América do Sul, a potência europeia, certo, que vai dominar toda a Europa e o continente africano, e temos a potência asiática, que vai englobar toda a China, né, o continente da China, Japão e aqueles outros países que ficam ali no continente asiático. Certo? Então, essas potências, quando se fala de globalização, está relacionada justamente a esse processo geopolítico, esse processo de relação, certo? Dentro do fator econômico e político dos Estados-nações. E as grandes potências mundiais, né? Tem essas discussões voltadas justamente à manutenção da paz ou da guerra, né? Composição de alianças, difusão de ideologias e influência na economia, entre outros. A gente pode usar como exemplo aqui a Organização das Nações Unidas, né? Como responsável por esse elemento, né? Por essa organização de manter a paz, né? Em países de guerra, em países de conflito, em países que se passa pelo processo crônico da fome, certo? Então, essas grandes potências mundiais que eu citei para vocês, né, discutem esses problemas, certo? Para a gente chegar a um elemento local, para a gente chegar a um elemento regional, um fator, a gente tem que partir justamente do global, a gente tem que partir de um território maior. Então, essas potencialidades discutem essa manutenção da paz e da guerra, dos conflitos, da descomposição das alianças, as ideologias políticas, né, e as influências econômicas. Se a gente for levar o Brasil, né, a gente citar o Brasil, como que está o Brasil hoje no cenário econômico, as suas relações comerciais, né, a sua produção, em que se destaca, né, tudo isso a gente viu
em aulas anteriores que a gente estava bem vivenciando a geografia física, né? A geografia econômica. Então, a gente citou alguns exemplos. E os países periféricos, né? A gente vê muito que hoje essa questão de país subdesenvolvido, ele tirou-se um pouco essa roupagem. A gente não usa mais essa questão subdesenvolvimento, né? A gente usa ou países em desenvolvimento, ou países do sul, ou países periféricos, né? Ou países em desenvolvimento, eu já falei para vocês, países do sul. Então, esses países periféricos, a inserção nesse âmbito de relações é um grande desafio e tem como objetivo buscar novas oportunidades para os seus encaminhamentos políticos e econômicos. Então, esses países, né, que têm a sua economia menos desenvolvida, que passa por cenários mais devastadores, né, procura-se caminhos, né, quais os caminhos esses países emergentes, né, hoje tido com países também emergentes, como esses países emergentes procuram possibilidades e procuram caminhos dentro da economia e dentro da política para se sobressair nas suas crises. Né? A gente vê hoje no Brasil esse processo do empreendedorismo, como ele cresceu, né, através do processo da uberização. Então, através de uma crise que já se vinha vivendo e hoje aumentou com o processo da pandemia, né, alternativas que foram criadas pelas pessoas como uma forma de ganhar, né, o seu ganha-pão, de ter uma alternativa para subsidiar a sua vida. Então, o empreendedorismo, a literatura, a sociologia utiliza até a sociologia, o empreendedorismo da crise, né? Então, surgem através você se reinventar através de uma crise econômica como essa que nós estamos vivendo. Então, esses países periféricos, né, esses países em desenvolvimento, procura-se justamente o quê? Oportunidades. Né? Oportunidades de gerenciar a sua economia e a sua política. A gente sabe que os países do norte, né, são países altamente manipuladores, conservadores, que têm esse objetivo justamente de quê? De controlar. Você vê que não só a economia, mas como a política. Né? Como que foi a política de Donald Trump? Né? Como foi essa questão da manipulação através de fake news, né? E assim sucessivamente. Então, esse produto ele foi reproduzido em outros países. Né? Em outros países, infelizmente, utilizaram desse recurso para se sobressair em algumas eleições. E assim vai se reproduzindo. Né? A política e a economia, ela vem gerenciar, ela vem ser o motor para a gente entender essa dinâmica geopolítica. Né? Como que a geografia ela está presente dentro desse cenário. E daí a gente vê a questão da política externa. A gente vê que o Brasil hoje é um país que ele deu um salto com relação à sua exportação, né? Tanto a questão da importação, como também a questão da política externa brasileira, da exportação da economia. Mas a gente tratando de política externa brasileira, nós temos um histórico, né? E para nós chegarmos hoje, né, no século XXI, para nós chegarmos no século XXI, a gente tem que partir de um pressuposto. Nós temos que partir de uma lógica, certo? E a gente faz o recorte aí do século XVI e do século XVII. Como que era essa política externa do Brasil? As políticas do Brasil, elas atendiam, né, às grandes metrópoles europeias, baseando-se no comércio de matérias-primas e especiarias. Então, a gente tem um cenário aí do início, né, da nossa colonização. O país era um país colonial e que ele baseava-se nesse contexto, né, nessa relação de mercadorias, principalmente da matéria-prima, né, do setor primário e das especiarias, onde se trocava por produtos manufaturados. Então, o que caracteriza esse século é justamente essa relação, né, das políticas do Brasil, da política brasileira com a metrópole europeia. Aí, nosso exemplo, Portugal.
certo? E daí, finalizando o século XVII, a gente parte para o final do século XIX. Né, relações comerciais com os demais países da América Latina, especialmente com a Argentina. Então, a Argentina, ela sempre foi uma grande representação dentro dessas relações comerciais, né, do Brasil. Então, a Argentina, certo? Tinha as relações comerciais, principalmente, nós estávamos vivenciando o que aí, século XIX? A grande fase do processo industrial voltado à exportação do café, né? A produção e a exportação do café. E também, como exemplo, a erva mate, né? Quando a gente vê aí o processo de colonização do Brasil, a gente vê que a erva mate também, né, na região norte, as especiarias, e voltado ao extrativismo vegetal, né? Fez grande relevância dentro desses produtos. Então, final do século XIX, desculpa, a gente tem todo esse processo, né, de relação, o estreitamento das relações comerciais do Brasil com a América do Sul, Bolívia, Equador, Paraguai, Uruguai, mas principalmente com a Argentina, tá certo? E saindo desse século XIX, a gente entra no século XX, né? A política imperialista, nós vamos ter aí como exemplo, né, o Barão do Rio Branco e as políticas de reaproximação com os países vizinhos. Por quê? Porque nessa época, o Brasil, século XX, o Brasil passa por um processo de recessão. Quem não lembra quando a gente estudou bem direitinho na íntegra o processo de industrialização, né? O processo de industrialização foi dividido por fases. Né? Então, nessa época, nessa fase, né? O Brasil estava vivendo um problema de recessão, estava vivendo a crise, né? Estava vivendo uma das suas grandes crises. E ele passou a produzir menos, né? E, consequentemente, exportar menos também, certo? Então, vem aí a quebra da Bolsa de Valores, né? Relacionada aí com a política externa, a queda do café, consecutivamente, e é onde começam os primeiros polos industriais, certo? Os primeiros polos industriais. Não é à toa que em 80, né, as dívidas e a inflação. Ok, Isaac, sem problema, seja bem-vindo. Boa aula. Qualquer dúvida é só falar, certo? Ok, Isaac. E daí, na década de 80, nós vamos ter as dívidas, a inflação elevada, sem investimentos de controle das importações, né? Nós vamos ter aí a crise, né? Inicia-se essa inflação, o aumento dos produtos, né? Essa falta de investimento do capital com relação ao controle dessas importações, do que era entrado no país, né? E o Brasil entra também para a dívida externa. Né? O Brasil entra-se também, a gente está em um processo ditatorial, né? 1980, a ditadura de 1964, né? E segue adiante. Então, vivemos um momento sangrio, né? Um momento difícil, de grande dificuldade no nosso país. E a partir de 90, né, a política ela começa, né, se estruturar. A gente está vivendo aí nessa época o neoliberalismo, né, a abertura econômica, a reforma monetária, e o que a gente vai ter mais, né, dentro desse cenário, certo? Então a gente tem, né, uma prática do neoliberalismo, né, nesse início de década de 90, a abertura da economia, as privatizações de algumas estatais, né, a industrialização ela está bem encaminhada, né, a gente sai de governos militares e entra justamente em um governo neoliberal, né? Em 1994 a gente tem o que? FHC, que abre as portas do Brasil justamente para essa abertura econômica. Teve alguns vacilos, teve alguma questão que é prática do neoliberalismo mesmo, né? As privatizações que até hoje a gente tem nessa questão das privatizações, mas a política econômica ela seguiu caminhando, né? Até chegar hoje ao nosso cenário, né, brasileiro, um país considerado um país agroexportador,
certo? Um país que tem relações comerciais com outros países, com outras grandes potências mundiais, a exemplo dos Estados Unidos, a exemplo do Japão, da China, né, da Índia. E daí a gente vê como que é essa geopolítica dentro do território. Dentro de um território, a gente sabe que o território ele é uma categoria de análise da geografia, né? Assim como o lugar, a região, né? E quando a gente fala em território, gravem bem isso, quando a gente fala em território, dentro da geografia, nós estamos falando de poder, né? Nós estamos falando de poder. Poder em vários sentidos, poder cultural, poder econômico, certo? Poder político. Então, a gente vê muito essa questão, né, de disputa territorial quando se disputa por algum valor agregado àquele território. Petróleo, água, né, os seus recursos naturais, a nossa biodiversidade, né? Eu não sei se eu falei para vocês, mas eu vi um documentário que as crianças dos Estados Unidos, né, desde pequenininho, os livros de geografia deles mostram o território brasileiro, né, o território brasileiro sem a Amazônia, porque para eles a Amazônia é um território, é um território mundial, né, uma região mundial, não um patrimônio, desculpa, é um patrimônio mundial, não um patrimônio nacional, né? Então, busca-se essa grande ganância dessas transnacionais, né? Essa questão dos oligopólios, dos monopólios que a gente vai ver lá na frente quando a gente tratar de globalização, é justamente esse interesse, né, que se tem algum recurso, né? Seja ele o petróleo, a água, aqui no Brasil, a nossa biodiversidade, os nossos recursos naturais, né? Então, quando a gente fala de geopolítica, né, é inadmissível não estudar território, porque território está atrelado ao poder. E aqui, né, ele mostra bem, a literatura mostra bem, território é o espaço politicamente, né, delimitado, onde são estabelecidas as relações de poder. Certo? Então, o poder está relacionado, está delimitado dentro desse espaço territorial. E a soberania? Se a gente fala de território, a gente fala de poder. Se a gente fala de poder, a gente fala de soberania, né? Do poder diante desse território. É justamente a soberania vencer esse poder reconhecido e exercido sobre o território. Qual o poder que aquele território tem? Né? O que aquele território ele pode agregar de valor, né? O que aquele território está relacionado ao pertencimento, né? A vontade de gerenciar, a vontade de explorar, a vontade de gerar renda, de gerar capital, certo? Então, lembre-se que geopolítica e território, certo? Poder que a soberania caminham juntos. Para entender a geopolítica, seja ela do Brasil, seja ela a nível mundial, certo? Seja ela de alguma área específica. Quando a gente fala de território, certo? Estamos agregando valor a ele. E esse valor está relacionado à sua soberania, que é o seu poder exercido sobre esse território. O Brasil, por exemplo, tem poder institucionalmente reconhecido para aplicar suas leis e defender seu território diante de situações externas. Infelizmente, essa frase ela parece um pouco utópica, né? É o que acontece com a nossa Constituição, com as nossas leis, principalmente quando se trata da questão ambiental, certo? Existe muita lei, né? Existe muita regulamentação, mas infelizmente são passadas, né, à mão. Eu estou lendo um livro muito interessante que se chama daquela historiadora, de Lilian, ela é contemporânea, né? Ela é uma historiadora contemporânea. E ela fala do autoritarismo brasileiro. E como a gente está falando dessa questão do institucional, ela disse uma coisa interessante em uma das suas citações, né? Quando ela fala que ela abre um parêntese, né? Que fala que uma das nossas questões hoje no nosso país, uma das nossas misérias, né? Ela parte da questão do seu patrimonialismo, né? Uma das consequências, e da escravidão, e da corrupção,
Desculpa. E quando ela fala em corrupção, ela fala em política, né? Então fala desses políticos, né, que vai gerando o monopólio, vai gerando oligarquias dentro de um determinado espaço, desculpa, a palavra é oligarquias, e que vai deixando sucessão, né? Do avô para o pai, do pai para o filho, do filho para o neto, mas nunca saem dessa questão do poder. Porque, infelizmente, no Brasil, os políticos, né, eles veem o Estado, né, direito que é do povo, como instituição privada. Se você for fizer uma análise, né, você vai ver que a maioria dos políticos eles têm um interesse próprio. Eles pouco ligam muitas vezes para um fator que de gerar o interesse da população, da sociedade. Né? Então, quando ele fala aqui que o Brasil tem esse poder institucionalmente reconhecido, né, para aplicar as leis e defender o território diante de situações externas, tem, né? Mas muitas vezes essas leis elas são deixadas de lado, por quê? Porque os nossos representantes, eles veem o Estado como uma questão privada, um interesse próprio. Não é à toa que vai reproduzindo essa questão com relação às suas oligarquias. Né? Então, isso é uma questão interessante. O Brasil tem esse poder? Tem. Tem leis regidas para isso, certo? Mas ao aplicar e a defender o nosso território, né, diante dessas situações, acaba se corrompendo e acaba se tornando uma questão alienada, né? É uma questão bem contraditória. E a soberania, né, esse poder sobre o território, ocorre para defender o território. Imagina se realmente isso acontecesse. Como que estaria a nossa população indígena hoje? Né? Hoje, nossos indígenas derramam sangue, são mortos injustamente. Por quê? Por poder. Né? Pela soberania do grande capital sobre o território. Então, seja no seu subsolo, no espaço aéreo, no mar, no territorial, além de seus recursos naturais e energéticos. Eu estou trazendo isso é o que a literatura, né, é o objetivo da lei, é o objetivo dos grandes estudiosos, mas se a gente tem que ter também um olhar crítico, certo? A gente também tem que ter esse olhar crítico para questionar e para ver os pontos que são negativos, né? Não se tornar um cidadão alienado, né? Que passa a mão porque todo mundo diz as coisas e balança a cabeça e é isso. Não, nós temos que ter nossa concepção, certo? Nosso ponto de vista e devemos ser autocríticos. Então, essa soberania brasileira existe, né? Existe, mas quando se parte para as práticas, né, muitas vezes ela é deixada de mão, né, em cima do capital, né, em cima da questão do poder territorial, o poder da lei, certo? Então, aqui, certo, mostra-se como que está direcionada essa questão da soberania, né? O território continental, a zona econômica, o ZEE, que é a zona econômica exclusiva, isso aqui realmente existe, certo? Essa parte azul clara, a parte escura, o azul escuro é a plataforma continental. Existe esse plano, o zoneamento ecológico econômico, de economia exclusiva, desculpa, que trata, certo, na íntegra, como que estão essas áreas de zoneamento, certo? Graças, pessoal, ainda às pesquisas, né? Graças ainda à academia, que investe nesses estudos e esses zoneamentos, né, são frutos justamente dessa relação dos acadêmicos, das pesquisas universitárias com o Estado, certo? Então, vejam aí como que é essa soberania brasileira, diante que o Brasil até tem esse poder de delimitar, né, e de poder sobre o desenvolvimento econômico, né, sobre esse espaço territorial do Brasil. E daí a gente vê como que esses recursos são esses recursos naturais fronteiriços do Brasil, né, foram feitos, né, foram delimitados justamente através desse zoneamento. Por isso que a questão do planejamento territorial, do zoneamento territorial, ele é muito importante para a gente entender não só a questão urbana, não só a questão
rural e agrária, né? Mas a questão também dos nossos recursos naturais. Então, vejam aí, qual é o nosso recurso intrafronteiriço, né? Que está em relação com o Brasil, mas com outros países, a exemplo da Bolívia, do Paraguai, do Uruguai, da Venezuela, né? Da Argentina. Daí a gente tem, como recurso interfronteiriço, nós temos a bacia hidrográfica do Rio Amazonas e o bioma amazônico, que faz fronteira aí com outros países. Os tratados internacionais, aqui a gente tem a localização territorial. Veja, nós temos a bacia amazônica, certo? Com seus recursos hídricos e com suas áreas de limite, certo? De limite territorial. E daí os tratados, né? Isso daí também faz parte da geopolítica. Existe muito essa questão dos acordos internacionais, dos tratados, das conferências. E daí a gente vai ter a OTCA, a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Vamos ter o protocolo de emenda do Tratado de Cooperação Amazônica e a nova agenda estratégia de cooperação amazônica. Veja bem, minha gente, a gente tem esse monte de tratado, a gente tem esse monte de acordo e a nossa Amazônia está agonizando, né? Está sendo queimada, devastada, destruída, a nossa biodiversidade está sendo dizimada. Você imagina se não existisse? Se não existissem esses acordos, como que seria nosso bioma amazônico, né? Praticamente inexistente, ou seja, era pasto. E quais são os objetivos desses tratados? Promover o desenvolvimento cooperativo e a soberania dos países sobre o seu território. Então, busca-se promover principalmente, primeiramente, esse desenvolvimento, certo? Da cooperação entre os países, mas, diante de tudo, a sua autonomia sobre os seus países e territórios. Aquele país onde está fixado aquele recurso, certo? Onde está fixado aquele recurso onde busca-se promover justamente o desenvolvimento, certo? Territorial. Outra questão importante, dentro do recurso interfronteiriço, nós temos a bacia hidrográfica do Rio Amazonas e vamos ter a bacia platina. Olha o acordo, o TRIPS, né? O acordo tripartite, desculpa. E o objetivo, o uso potencial hidrelétrico. Através de quê? Onde é que fica? Limite com... Já fica justamente entre Brasil, Paraguai e Argentina. Por isso que ele se chama-se de acordo tripartite, certo? Porque ele está dentro dessa fronteira entre o Brasil, o Uruguai, o Paraguai e a Argentina. E também em terras do Araguai e da Bolívia, mas territorialmente em áreas totalmente do Paraguai e da Argentina. Vamos ter o nosso querido aquífero Guarani, tão falado, né? Quando a gente estuda em recursos hídricos, né? Ele também é fronteiriço, porque ele nasce no Uruguai, né? Sobe para o Paraguai, a Argentina, e na Argentina, né? Isso mesmo. E sobe para todo a parte do centro-oeste do Brasil. Né? A questão do Mato Grosso do Sul, Goiás, certo? Então, ainda pega aí um pedacinho do sul do país, né? Ainda pega o sul do país. Então, ele é de grande dimensão, esse aquífero Guarani, nossa reserva subterrânea, né? E qual o objetivo desse acordo sobre o Guarani, sobre o aquífero Guarani? Promover também as atividades cooperativas e o conhecimento científico. Então, ele tem uma outra funcionalidade que os outros não têm, né? É esse conhecimento científico, certo? Então, veja bem, essa geopolítica, né, ela também trata desses nossos recursos naturais, né? Esses países que fazem limite com o Brasil e que buscam justamente essa funcionalidade, né, dessa questão do direcionamento, certo? E onde entra o Mercosul, né? O Mercosul dentro da geopolítica, vamos lá, tão falado e tão conhecido. Mercado de livre comércio, né? Então, esse Mercosul envolve
né, junto com a geopolítica, a Argentina, o Brasil, teoricamente, obviamente, né, o Uruguai, o Paraguai e a Venezuela. Então, a referência de países, né, estados partes, estados associados e estados em processo de adesão. Quem está em processo de adesão aí, né, o de claro, o verdinho claro e os estados partes, né, já são integrantes desse processo do Mercosul, certo? Então, pessoal, quando a gente fala, deixa eu voltar aqui, quando a gente fala em geopolítica, certo? Quando nós falamos em geopolítica, nós estamos falando justamente nesse objetivo de analisar essas relações políticas, econômicas, certo? Que o Brasil, né, a gente está inserida no Brasil, nós somos cidadãos brasileiros, certo? Eles estão relacionados com os outros países, sejam eles relacionados à economia, sejam eles relacionados à política, né, essa dependência, né, que se tem depois da implantação do neoliberalismo, não só aqui no Brasil, mas em outros países, certo? A prática do neoliberalismo, mas também com relação aos nossos recursos naturais, que são tão invadidos, que são tão fragilizados, né? A gente vê aí a questão dos nossos recursos, a gente entrando um pouquinho falando de geopolítica, né? Não tem como esquecer a questão dos nossos recursos naturais, principalmente os não renováveis, né? Como que fica a questão do petróleo, né? A questão do pré-sal, diante dessa hegemonia, diante desse poder sobre o território, né? A gente pode analisar também as questões voltadas até propriamente aos outros países, né? Como que é gerenciado essa geopolítica, né, em países, vamos pegar o continente africano, que já é um país tão fragilizado, né, mas também é um país rico em recursos naturais, a exemplo do petróleo e outros derivados, certo? Então, lembrem-se, quando a gente estuda geopolítica, certo? Quando a gente estuda geopolítica, quando a gente estuda essa soberania, certo? Do poder sobre o território, nós não podemos esquecer que estamos falando dessas relações dos estados e das nações. A gente inicia hoje esse nosso quarto bimestre, certo? Com essa abordagem. Esse é um assunto bastante extenso, certo? E nós iremos ver no decorrer das nossas aulas, né? Nós ainda temos um bom tempo aí de aula, certo? E vai ter como a gente discutir bastante, ok? Eu ainda não peguei o livro, né, para dividir com o Daniel os nossos assuntos, certo? Mas aí a gente já fez mais ou menos a subdivisão, né? E quando a gente tiver com os livros em mãos, na próxima semana, a gente já coloca aqui para vocês. Não irei liberar a atividade agora, porque seria injusto, eu só gosto de liberar a atividade quando a gente termina aquele conteúdo, né? Então, a gente está iniciando o conteúdo agora, tá certo? E procurem responder questões, tá certo? Procurem desenvolver aquelas pessoas que já estão com o livro, tá bom? Hoje respondam a atividade que está no controle acadêmico, a gente já só tem um minutinho, né? Já está acabando. Respondam com calma, certo? Não tem pressa, leiam, releiam, né? Certo? A nossa atividade qualitativa está em cima das atividades. Infelizmente, o segundo ano ninguém cumpriu, né, com as atividades do livro que eu pedi, então fica valendo as atividades do AVA, mas para esse bimestre aqui eu quero que vocês façam, tá bom? Não vou cobrar agora porque a gente já está fechando o bimestre, mas fica com um puxão de orelha para no quarto bimestre vocês me mandarem essas atividades, porque isso faz com que vocês aperfeiçoem, pessoal, a capacidade de desenvolvimento das atividades para o Enem, certo? Eu não estou sendo chata, eu quero o bem de vocês, então eu quero que vocês façam essas atividades como prática, tá bom? Infelizmente o tempo aqui é super corrido.